Olá, amigos, amigas, estamos começando o nosso momento cultural, onde nós estamos comentando esse livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Você tem um vídeo introdutório sobre este livro no YouTube Pascom Soledade, bem como também os vídeos anteriores a esse de hoje. Nós estamos na carta número 16. E esta carta número 16 fala sobre a fidelidade à paróquia. Já quero logo chamar a atenção que C.S. Lewis, ele era anglicano, ele não era católico. Portanto, tudo que ele falar aqui sobre paróquia será no âmbito da igreja anglicana, mas serve para nós também o que vai ser comentado aqui. O Fitafuso, que é o tio do Vermebile, que é aquele diabinho que está começando a sua carreira de tentador, diz para o seu sobrinho o seguinte: olha, o seu paciente continua a frequentar uma igreja. Paciente é a pessoa que está sendo tentada. Continua a frequentar uma igreja. E o que me chama a atenção, diz o Fitafuso, é que já faz um tempo que ele está frequentando a mesma igreja. O Fitafuso diz, ele frequentar a igreja não tem problema. O problema para nós é quando ele frequenta sempre a mesma igreja. Aí já é um perigo para nós. Porque aí ele pode ir para o lado do inimigo. Sempre lembrando que aqui nesse livro, o inimigo aqui se refere a Deus. Ele pode ir para o lado do inimigo. Portanto, o que você deve fazer com ele? A melhor coisa que você deve fazer com ele, diz aqui, é fazê-lo percorrer várias igrejas. Não deixe que ele fique em uma única igreja. E aqui, a gente poderia pensar, a gente não sabe se é esse aqui o contexto da carta, mas não seria só que o paciente dele ficasse na igreja anglicana, mas que talvez também poderíamos interpretar como sendo mudar de outras igrejas que não fosse somente a igreja anglicana, mudar para várias religiões. Ele diz aqui, você deve colocar no coração do seu paciente que ele procure a igreja que melhor combina com ele. Você deve fazer do seu paciente com que ele se torne um degustador de igrejas. Degustador de igrejas. Sabe quando a gente faz degustação, por exemplo, de vinhos? Você vai numa vinícola, aí você vai degustando os vinhos. Esse aqui é um Cabernet Sauvignon, esse aqui é um Merlot, não tá o quê? Esse daqui é um espumante. Você vai degustando aqueles vinhos. Esse aqui é gostoso. Esse aqui é meio azedo. Esse aqui parece que é melhor. Você vai degustando vários vinhos. Então, diz aqui, você deve fazer com que o seu paciente, ele se torne um degustador de igrejas. Não o deixe ficar fiel somente a uma igreja. Isso para nós não é bom. Isso é bom para o inimigo. Faça-o tornar-se um degustador da igreja. E vai dizer aqui, olha, as razões para isso estão óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura paroquial deve sempre ser atacada. Por quê? Porque a estrutura paroquial promove a união no espaço físico, sem com isso ser capaz de promover uma união de preferências. Então, muitas vezes, a estrutura paroquial, ela pode fazer com que surjam grupos fechados, dentro deles mesmos, panelinhas, diríamos nós, panelinhas dentro dela mesma. Então, se de repente nessa igreja tem lá uma panelinha, faça com que o seu paciente entre nela, que daí ele estará conectado não com a comunidade paroquial, mas com aquele grupinho ali, panelinha que tem dentro daquela igreja. A segunda coisa que ele coloca aqui é que essa degustação de igrejas faz do homem um crítico. Ele diz assim, olha, o inimigo até que gosta disso, de uma pessoa que é crítica da igreja.
porém crítica no bom sentido, diz aqui. Ela é crítica da igreja, mas ela não deixa a igreja. Ela é crítica da igreja, mas ela presta atenção no sermão. Ela é crítica da igreja, mas ela está sempre ali. Então diz o Fitafuso, não é essa pessoa, não é esse tipo de crítica que nós queremos. O que o diabo quer é um outro tipo de crítica destrutiva, crítica maldosa. É isso então que ele quer que o sobrinho dele coloque no coração do seu paciente. Paciente é aquela pessoa que está sendo tentada. Aqui ele vai dar aqui sugestão de 2 igrejas na redondeza, para que o sobrinho dele faça com que o seu paciente possa ir lá para degustar essa igreja. E por quê? Porque diz assim que essas 2 igrejas têm certas qualidades que são muito boas para nós. Atenção, que o que o Fitafuso diz, essas 2 igrejas, essas 2 paróquias, têm características e qualidades que são muito boas para nós. Em uma dessas paróquias, o vigário está há tão tempo engajado em diluir a fé, fazer da fé algo mais palatável para os seus ouvintes, que ele próprio, o padre daquela paróquia, perdeu a fé. Diz aqui, ele é incapaz de fazer um sermão. Ele é incapaz de fazer um sermão. Ele abandonou isso. Abandonou as orações, abandonou a oração dos salmos. E diz aqui o Fitafuso, nós não corremos o risco de que ele e o seu rebanho, através das Escrituras, alcancem a verdade. Isso não interessa para nós. Portanto, está aí uma paróquia para a qual você poderia encaminhar o seu paciente. Essa paróquia aí, onde esse padre praticamente perdeu a fé. Ele falou, tem uma outra igreja também. Nessa outra igreja, os humanos costumam ficar confusos quando tentam compreender a grande variedade das opiniões do padre. Porque um dia ele é extrema esquerda, outro dia ele é extrema direita, outro dia ele é fascista, outro dia ele é capitalista, um dia ele é escolástico, está lá com São Tomás de Aquino, outro dia está com o teólogo que acabou de se formar antes de ontem. Então diz aqui que nessa outra paróquia, esse padre, ele tem essa instabilidade. Ele tem essa instabilidade. Além do que, ele também não é sincero, porque muitas vezes ele diz a doutrina da igreja, diz que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e é tudo mentira. A doutrina da igreja, diz aquilo nada, ele está inventando da cabeça dele, e ele nem fica com o peso na consciência de dizer certas coisas como sendo doutrina da igreja, sendo que não é doutrina da igreja. Então diz aqui o Fitafuso, tem uma outra paróquia que você poderia encaminhar o seu paciente para fazer parte dela. Né? Que acho que para nós seria muito bom. As igrejas, diz ele aqui, elas têm diferenças entre elas. As igrejas têm diferenças entre elas, mas, diz ele, o nosso trabalho é fazer com que a grande variedade de diferenças dentro da igreja se torne não um manancial de humildade e de caridade. O nosso trabalho é fazer com que a grande diferença que existe dentro das igrejas não se tornem um manancial de caridade e de humildade. E essa realmente é uma experiência que nós temos na nossa vida de fé. As nossas comunidades têm pessoas tão diferentes entre si. Isto é uma riqueza. A diferença de pessoas, de grupos, de pastorais, de movimentos. Eu estou falando aqui da Igreja Católica. Ele aqui está falando da Igreja Anglicana. Mas a diferença que existe entre grupos pastorais, movimentos, e também entre as pessoas, o seu jeito de ser, de agir, isso é uma grande riqueza. Diz aqui o Fitafuso, o nosso trabalho é fazer com que essas diferenças se tornem um problema, e não uma riqueza. Veja,
Valorize as diferenças que existem na sua comunidade, nos seus grupos, nas suas pastorais. Nós somos todos membros do corpo de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, o corpo não é um, mas é formado por vários membros. É a perna, são os braços, são os olhos, é o nariz, é a boca. Cada um é diferente do outro, mas tem a sua função, a sua utilidade para que o corpo funcione. Portanto, as diferenças, elas não deveriam ser um problema e um empecilho para viver em comunidade. Há pessoas que abandonam a igreja, mudam de paróquia, mudam até de religião, por causa das diferenças que às vezes vêm dentro das igrejas. Isso é tudo aquilo que o diabo quer. Quando a pessoa fica trocando de paróquia, a cada mês ele está frequentando uma paróquia. Ou então, a cada mês, a cada ano, ele está frequentando uma religião diferente. É católico, depois vai evangélico, depois vai ser budista, depois vai ser muçulmano, depois... Isso é tudo que o diabo quer. Portanto, seja fiel à sua paróquia. Seja fiel à sua igreja. Respeite, ame as diferenças que existem dentro da sua igreja, dentro da sua paróquia. As diferenças são uma riqueza. Não podem nunca se tornar um problema e um empecilho. Eu quero terminar com uma frase. Sempre gosto de encerrar com uma frase. Está na página 80 aqui deste livro. O Fitafuso falando para o seu sobrinho que o seu paciente deveria logo se tornar um degustador de igreja, isto é, ficar passando de igreja em igreja. Ele diz assim: portanto, faça o favor de se apressar para fazer com que esse idiota visite as igrejas das redondezas o mais rápido possível. Eu achei até engraçado essa frase do Fitafuso para o sobrinho dele. Faça com que esse idiota logo comece a passar de igreja em igreja. Não deixe que ele fique fiel à sua paróquia, à sua igreja. Fique bem, fique com Deus.